Criar conteúdo na internet me inibiu. Eu estou nessa terra virtual desde aproximadamente 2005, 2006. Mas eu passei a me expor mais intencionalmente na internet por meados de 2008, 2009, através de blogs, de Flickr, Fotolog, Tumblr, o Orkut, o Facebook e aí, como consequência também, o Instagram. Mas, claro, devido à minha idade também e como era o mundo virtual naquele momento, eu tinha uma vibe muito mais ingênua, mais despreocupada com o que eu postava, com como eu iria aparecer nas redes sociais, com como as pessoas estariam vendo ou me recebendo, se eu seria criticada, se eu seria aplaudida. Não havia tanta preocupação em volta disso, entende? E como uma boa millennial, eu postava as minhas fotos, fazia os meus ensaios de fotos em casa. No blog compartilhava um pouco do que eu estava assistindo, da minha opinião, dos meus gostos. Enfim, era destemida, acho que é a palavra que eu gostaria de usar. Mas eu diria que o grande diferencial naquela época é que não havia o peso de criar conteúdos. Pelo menos não era um peso comercial, como é nos dias de hoje. Eu só criava e eu me sentia bem com isso tudo. Mas em 2021, quando eu comecei a criar conteúdos na internet com o objetivo de atrair clientes, que eu vi que algumas coisas foram mudando um pouco de sentido. Eu fui tendo mais cautela em como eu aparecia nas minhas redes sociais, o que eu iria dizer, o que eu postaria, como eu faria isso, e fui direcionando todo o meu conteúdo para um lado muito mais profissional da coisa, né? Até porque esse era o objetivo, eu queria que as pessoas me vissem como uma profissional, né? E começassem a me procurar pelos serviços que eu tinha a oferecer. Só que sem perceber, eu fui perdendo um pouco do meu brilho, de um lado meu que eu tanto gostava. Me peguei pensando várias vezes se o que eu estava falando era coerente com a imagem que eu queria passar, se eu estava sendo ética, se eu estava sendo polida, se eu estava sendo educada, se eu não fosse ferir sentimentos e pensamentos dos outros. E claro, né, eu estava começando a voltar o meu conteúdo para a saúde mental, então eu entendo que era necessário um pouco desta cautela. O que eu não percebi naquele momento é que aquele meu lado criativo, o lado até um pouco ingênuo na hora de criar, o lado que se divertia, que tinha esse tipo de prática com gosto, com prazer, foi se inibindo, foi perdendo um pouco do motivo por estar aqui nas redes sociais. E aí, precisei transcrever esses sentimentos no papel para entender que, ao criar para o outro, ao criar conteúdos para os outros, eu fui me desconectando de mim mesma. E agora o que me restou foi dúvidas. Dúvidas sobre quem eu sou, dúvidas sobre o que eu gosto de fazer, dúvidas do porquê eu faço o que estou fazendo. Inclusive, essa dúvida aparece até mesmo no profissional. Se é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, como que eu quero fazer, se eu quero manter o que eu estou fazendo da forma que eu estou fazendo. E honestamente, eu não quero me sentir assim por muito mais tempo. Em 2025, eu decidi que eu ia levar bem a sério a criação de conteúdo. Então, até contratei uma pessoa para me ajudar a fazer os conteúdos, os posts, a gravar vídeos. E eu me comprometi com isso em um ano. Não tive grandes resultados em um ano, é claro. A gente sabe que para as redes sociais a gente precisa, às vezes, de um pouco mais de tempo e de persistência. E eu não sei se eu estou abrindo mão disso por completo, mas a intenção aqui agora é reorganizar a rota. Quero continuar criando conteúdo? Sim, acho que faz parte de quem eu sou. Mas quero me reconectar com aquela pessoa que fazia isso por diversão. E fazia do ato de criar um meio de expressão. Então agora eu estou numa jornada de me reencontrar. E é por isso que você está vendo esse vídeo aqui neste canal, que está parado há 2 anos quase. Quero iniciar essa jornada retomando o objetivo inicial da Tamires de 2015, 18, 19.
A Tamires que criava como uma forma de expressão, que criava pensando mais nela do que nos outros, que criava sem muito medo de ser julgada, sem medo de ser mal vista e que não tinha tantas inibições prendendo-a de fazer algo que gosta. Esse é o início desta jornada e você é meu convidado de honra. Seja bem-vinda.